Fica de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela nossa pastora Débora. Não deixa com que nada roube esse momento de você ouvir a voz do Senhor. Momento de nós estarmos atentos para aquilo que o Senhor quer nos direcionar. E é momento de nós absorver cada palavra e deixar cada palavra infiltrar em nossos corações. Poderoso Deus e eterno Pai, apresenta a tua serva, Senhor, que está na responsabilidade de trazer a tua mensagem, Espírito Santo. Usa ela, Pai querido, da forma que tu queres, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, a palavra, Pai, a qual o Senhor já ministrou a ela. E tua igreja, Pai amado, possa estar, Pai querido, sedenta, Senhor, para receber. E nada, Pai querido, venha impedir, nada vem roubar, Senhor, esse momento de nós estarmos nos alimentando, Pai, espiritualmente da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite um pouquinho. Vamos dizer assim, ó: aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, mais uma vez, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus, você pode aplaudir o Santo Espírito de Deus, você pode aplaudir o Pai amoroso e bondoso que temos. Rabashuri cantarabaia show. Te adoramos, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus. Fala conosco neste lugar nessa noite. Revela-nos ao Pai, revela-nos ao santo nome do Senhor Jesus. Revela-nos a Jesus aos nossos corações nessa noite. Êxodo capítulo 33. Darabashuri komanai, Rabashuri komanabri ashuri andarabalabai. Que o nosso coração possa estar sensível. E não tem como nosso coração ficar sensível por si mesmo, se não for uma operação do Santo Espírito de Deus em nós, nos tornando sensíveis. Espírito Santo, precisamos do teu operar neste lugar nessa noite, porque não temos capacidade nem adorar o Pai sem o teu auxílio, sem a tua ajuda. Espírito Santo, nós não temos capacidade de pregar a palavra sem o teu auxílio, Espírito Santo. Nós não temos capacidade de entender a tua palavra sem o teu auxílio. Espírito Santo, toma minha vida nessa noite, Espírito Santo. Toma minha vida nessa noite, toma o coração dessa igreja e arrebata o coração dessa igreja para entender aquilo que o Senhor quer falar com ela nessa noite. Não aquilo que ela quer, mas aquilo que precisamos. Senhor, fala aos nossos corações, impacta-nos nessa noite como o Senhor fez no dia de Pentecostes, Senhor. Alinha nossa comunhão conosco, Senhor, uns para com os outros, e a nossa comunhão com o Pai, Senhor, para sermos cheios de Ti. Andarabashuri cantarabai. Toma o teu lugar neste lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Seja sensível. Não resista ao toque do Espírito Santo. Não fica desatento. Tenta prestar atenção de como Ele quer se manifestar, o que Ele quer fazer neste lugar nessa noite. Fica ligado, fica atento. Que o teu coração esteja sedento, que nossa alma esteja com fome de ouvir, de sentir a presença do nosso Deus nessa noite. Amém? Amém, Jesus. Amém? Êxodo 33, versículo 14 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 33, versículo 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei
descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graças aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Amém? Pode se assentar, Igreja Viva do Senhor. Esse mês de abril foi um mês que nós fomos impactados pela palavra de Deus através de Êxodo. A maioria, eu estava sempre ali no grupo das mulheres lembrando: olha, irmãos, estamos lendo tal capítulo. Às vezes não tinha tempo para parar e publicar no grupo, mas todas nós estávamos informadas que nós estávamos meditando no livro de Êxodo. E eu fui impactada por esse livro, mesmo tendo lido muitas vezes a gente lê. Mas às vezes parece que Deus retém algumas coisas para nos mostrar mais para frente. Às vezes Deus não nos revela algumas coisas, esperando a nossa maturidade para entender aquilo. Porque se Ele libera aquilo para alguém, vamos supor, infantilizado, nós vamos fazer bom uso, nós vamos desperdiçar aquilo que é precioso e valioso. Então, quantas vezes a gente lê uma passagem bíblica e às vezes, quando alguns anos depois nós vamos ler de novo, e a gente para e fala: meu Deus, mas eu nunca tinha prestado atenção nessa parte. E o Senhor, Ele ministrava algo ao meu coração. Nem vou ministrar hoje a respeito disso, porque dá até uma pregação isso. Mas o Senhor chamou minha atenção a respeito de algo quando chegou na quarta-feira. A Dal falou: pastora, olha o que eu achei. Eu falei: Dal, foi a mesma coisa que eu achei a respeito do maná. E tu vai estudar de como que era feito o maná, porque antes da gente entender, a gente pensa que é de uma forma, mas depois a gente vai ler a palavra e a gente vai descobrir que é de outra forma, é outro processo. Mas às vezes nós não estamos prontos para entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E eu fui impactada no livro de Êxodo com um Deus poderoso como o nosso Deus é, só que buscando sempre a se relacionar com o homem. Ele queria conversar com o homem de forma íntima. Ele encontra no coração de Moisés alguém disposto a conversar com Deus. Lógico que Moisés não é diferente de Abraão, se bem que Abraão ele obedeceu no primeira ordem, é um dos poucos que a gente vê obedecer. Mas como Jeremias, como Isaías, como Gideão, né? A gente vê ali aqueles homens, por mais que hoje nós vemos eles como grandes homens de Deus, mas naquele momento em que eles são chamados por Deus, eles se sentem muito pequenos para cumprir o chamado do Senhor. E Moisés não foi diferente. Moisés questionou tanto a Deus sobre a sua chamada, que Deus começou a ficar até bravo com Moisés. Dentro de Moisés já havia uma chama desde quando ele era um jovem, mas ele era imaturo. Ele não entendia como que Deus iria o usar para ser instrumento de bênção sobre o povo de Deus. Querido, eu tenho certeza que Deus não queria só levantar Moisés. Eu tenho certeza que Deus queria levantar muitos. Mas, querido, quem é esse coração pronto a ouvir o chamado e a voz do Senhor e atentar para aquilo que Ele quer? A gente às vezes vai falar: Senhor, eu não sou capaz. E sabe qual que é o mais impressionante na palavra de Deus? Que Deus ele não esconde as fragilidades dos grandes homens. Deus ele mostra onde eles caíram. Deus mostra onde eles erraram. Para quê? Para que sirva de referência para nós, e que nós não chegamos na presença do Senhor ou vamos cumprir o propósito de Deus achando que a gente é perfeito. Não, é justamente ao contrário. É reconhecendo diante de Deus que nós somos incapazes, mas mesmo em meio à nossa incapacidade, nós cremos no poder do Espírito, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza e nos capacita para cumprir a ordem e o chamado de Deus para com a nossa vida.
Irmãos, é preciso a gente silenciar a nós. Nós chegamos diante de Deus, diante da obra, cheios de nós mesmos. Ah, mas eu acho assim. Senhor, olha, não, vamos ouvir de Deus. E muitas vezes, quando nós ouvimos de Deus, muitas vezes nós vamos birrar ainda e fazer do nosso jeito. Sabe por quê? Porque nós somos medrosos. Porque o Senhor quer nos aperfeiçoar ao ponto de confiar naquilo que Ele faz. Porque a vontade de Deus, fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, se não me engano, é boa, perfeita e agradável. Moisés é uma referência de um homem que começa a sua história, Esther, sendo colocado num cestinho, num rio, e a filha de Faraó, uma princesa, o adota como filho. Depois nós vamos ver ele jovem, um homem de sangue quente, ao ponto de ver um egípcio batendo no hebreu, e ele vai lá e mata com a sua própria mão. E aí o homem que tinha um propósito no Egito tem que fugir do Egito e vai para o deserto cuidar de ovelha. Mas dentro dele já havia uma chama. Ele, sem saber como se posicionar, mata um homem. Mata. Eu estava ali e o Senhor estava me revelando algo. Quantas vezes nós, na nossa precipitação, da nossa falta de ouvir a Deus, nós matamos o propósito de Deus nas nossas vidas. Parecia que estava tudo acabado. Se Moisés estava dentro do Egito para libertar o povo, ele já não estava mais. Ele mata um homem, parecia que ele tinha matado o propósito de Deus para com a vida dele. E conosco não é diferente. Quantas vezes na nossa precipitação, no nosso achismo, nós matamos o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que é importante nós entendermos Êxodo. E eu convoco você que não leu, perdeu não, porque está aqui ainda. Se não morrer amanhã, não tem oportunidade. Vai ler Êxodo. Deus vai se apresentar a você como um Deus que quer se relacionar com você, não pelos dons. Eu tenho vontade que todo mundo entenda quando eu digo isso, porque às vezes a gente pensa que a revelação de Deus é intimidade com Deus. Não, é dom. Ele dá sem arrependimento. Quem já viu um bêbado profetizar? Você já viu? Quem já viu um bêbado falar, profetizar? Eu já vi. E aí? Será se ele está tendo intimidade com Deus? Será se ele teve realmente um encontro verdadeiro com Deus? Não, é porque dentro dele está se movendo um dom que Deus colocou nele. Irmãos, eu estava dentro de uma casa fazendo meu cabelo, e uma macumbeira virou para mim e falou: ano que vem você vai engravidar. Eu falei: não vou engravidar porque eu não quero ser mãe. No outro ano estava grávida do Rafael, do Gabriel. Era intimidade com Deus que moveu dentro dela? Era um dom. E a palavra de Deus diz que Deus dá sem arrependimento. Às vezes a gente procura a aprovação de Deus pelos sonhos de revelação que nós temos, pelo dom de línguas, pelo dom de profetizar. E eu sempre falo: irmãos, não vamos nos relacionar com o Senhor pelos nossos dons, mas vamos nos relacionar com Deus com uma verdadeira intimidade. Pastora, como que eu percebo que eu estou me relacionando com o Senhor com uma verdadeira intimidade? Porque você pode estar no meio de turbilhão, você vai conseguir descansar. Pode estar acontecendo uma confusão ao seu redor, a palavra de Deus vai dizer que: respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu darei descanso. Ele estava no meio de um tumulto, guiando uma multidão de pessoas de um lugar para o outro, mas Deus deu a convicção: eu estarei com você e te darei descanso. E hoje é o dia, esse é o momento
que Deus chama a mim e a você para este lugar de intimidade, de comunhão. E o Senhor revelava ao meu coração que quantas vezes a gente mata o propósito. Por quê? Porque nós não ouvimos ao Senhor. Quer ver uma referência? Irmão Isaac, acha para mim o momento que Deus fala para Abraão não matar Isaac. Abraão já subiu ao monte, Abraão já preparou o holocausto, mas Deus fala assim: não mata teu filho. É uma confusão, parece, né? Deus fala assim: Priscila, vai Abraão. Aí Abraão, de primeiro momento, o homem mais obediente que eu conheço, vai, sem hesitar. Preparou os jumentos, preparou os criados, preparou o seu filho e subiu para o monte onde o Senhor mandou. Deixou lá os seus criados ao pé do monte e subiu com Isaac ao monte. Chegando no monte, ele prepara tudo, prepara o altar, coloca o seu filho em cima. Só que se ele não estivesse atento a ouvir a voz do Senhor, Deus teria que ressuscitar Isaac. Mas não era isso o plano de Deus. Só me dá a referência, irmão Isaac, por favor. Gênesis 22. Quem achou, fala alto para me ouvir. 9. 11. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 22, 11. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, ele ouve a Deus e vai, mas no meio do caminho às vezes é necessário, às vezes não, mas no meio do caminho é necessário a gente parar e perguntar: Senhor, é assim que eu tenho que me comportar diante do meu esposo? E agora, dentro dessa fase que eu estou vivendo, como que eu tenho que me comportar com meu patrão? Porque uma coisa é quando você começa o processo, outra coisa é na caminhada. Deus quer continuar falando com você, te dando ordem, guiando os teus passos, para que você tenha êxito e sucesso na tua jornada e na tua caminhada. Rabashurikamanai. E não temas, Senhor, eu fico até constrangida de falar isso, porque eu temi muitas vezes e temo muitas vezes obedecer a voz do Senhor. Porque, Jennifer, às vezes obedecer a voz do Senhor vai escandalizar quem está do teu lado. Já pensou se Abraão dissesse para Sara: Sara, estou indo matar o nosso filho? Mas ele não parou para perguntar para Sara, ele foi sábio, saiu e foi fazer o que Deus mandou. A gente adapta a vontade de Deus muitas vezes à nossa própria vontade. Moisés teve que sair do seu lugar e ir para outro lugar que não tinha nada a ver com o propósito de Deus na vida dele, para ele se preparar e voltar pronto. Mas foram 40 anos. Lá Deus trabalhou a paciência demais até, né? Vamos ler a palavra de Deus, nós vamos percorrer um pouquinho Êxodo, eu não quero me demorar. Abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler 3 versículos. Êxodo 19, versículo 3, diz assim: Subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Viste o que fiz aos egípcios, como vos livrei, como vos levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente te ouvirdes, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança,
sereis a minha propriedade particular entre os povos, embora toda a terra já seja minha. Vós me sereis reis sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos voltar um pouquinho no versículo 5. Diz assim: e agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardar a minha aliança, sereis a minha propriedade particular. Se diligentemente ouvires a minha voz, se diligentemente ouvires a minha voz, serás a minha propriedade peculiar, particular. Qual que é o segredo para estar no Senhor? Qual que é o segredo de estar no descanso do Senhor? Parar no meio da angústia, parar no meio da alegria, parar no meio da vitória, parar no meio da derrota e ouvir a Deus. Quantas vezes a gente quer parar para ouvir a Deus no meio da derrota, no meio da angústia? Mas não, irmãos, nós temos que ser ainda mais cuidadosos de parar e querer ouvir a Deus quando tudo parece estar bem, porque quando tudo parece estar bem, nós estamos facinho de sair do propósito de Deus nas nossas vidas, porque a gente se distrai, e aí a gente pode começar a tomar algumas decisões na caminhada que não agrada ao Senhor, que foge do propósito de Deus. Só que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes você sai de um lugar e começa a se movimentar pela promessa do Senhor, você começa a se movimentar pela vontade de Deus, nós começamos a nos movimentar pela palavra do Senhor, mas aí quando o nosso coração folga, descansa demais, a gente se perde. É só comigo que acontece isso? Só que hoje, diante do que você está vivendo, diante do desafio que você está vivendo, ou da vitória que você está dizendo, Deus está falando para mim e para você assim: pergunta para mim qual que é o seu próximo passo. Você vai ter coragem de ousar? O próximo passo de Abraão foi entregar em holocausto, em sacrifício, o seu filho. Eu me inquieto quando alguém chega assim e fala assim: é difícil para Deus. Quando você está com o Senhor, como a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 33, versículo 14, Deus vai te dar descanso, nada vai te poder parar e te impedir, nada vai te impedir. Ai, pastora, mas eu tenho um problema real. Apresenta diante de Deus, eu quero ver se Ele não derruba essa muralha. Pode ser o coração, o dinheiro, pode ser o que for, Deus derruba por terra, para que você tenha liberdade de cumprir o propósito chamado de Deus para com a tua vida. Nada, nem ninguém te impede de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu quero ver alguém se colocar entre você e Deus. Ai de quem se colocar entre você e Deus. Ai de que? Ai do que se colocar entre você e Deus, querido? Ele sai, ele derruba, ele destrói, ele aniquila com o poder da sua glória. Darabashuri cantarabai, darabai ashurikomanai, ela baixou, dei cantarabai. Ai de quem? Por isso que a tua e a minha oração tem que mudar. Nem olhar para o problema. Senhor, mas tal coisa está me impedindo. Senhor, mas tal situação está me impedindo. Para de olhar para a tua situação e olha para Deus e fala: Senhor, olha essa situação, derruba porque eu quero passar. Sabe como que Deus derrubou o pastor Ilci para mim poder passar? Amoleceu o coração dele. Salvou o pastor Ilci, transformou o pastor Ilci em um pastor, para que eu pudesse ter descanso, paz, para cumprir o propósito chamado de Deus na minha vida. Rabashurikomanai. Até aqui, porque eu não sei o que vai acontecer com o coração dele depois.
E eu não tenho que me assegurar nele, eu tenho que me assegurar do meu Deus, que me tirou lá do laço lá, irmão, da lama, do charco de lodo, e me colocou de pé na sua presença. Não foi o pastor Yussi, foi o Senhor. Mas havia uma dificuldade. Quantas vezes a gente saía no começo, nos primeiros anos, brigado para ir para o culto? Quantas vezes? E eu falava assim: Deus, ó, eu não vou nem brigar. Tá nas tuas mãos, Pai. Aí de repente começou a acontecer um negócio esquisito. E se começou a se apaixonar pela obra. Irmãos, no primeiro ano desse ministério, meu final de semana, eu não ia para shopping, eu ficava sentado com o Gabriel no colo e o pastor Yussi pendurado nas escadas, arrumando a igreja o dia inteiro. E eu falava: Deus, eu quero ir no shopping, porque o Senhor me deu um marido tão crente agora. Zeloso, 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 zeloso. A gente se trancava no domingo ali. Eu lembro que o salãozinho tinha tanto prego. Parecia que era Deus falando assim: eu vou deixar um monte de prego. Para cada prego que ele arrancar, o amor dele aumente pela obra. E ele foi arrancando os pregos, tampando os buracos. Sozinho nós dois, irmão Isaac, no primeiro ano. Né, amor? Você lembra, né? Eu ia para a praça com o Gabriel saía todo cheio de barro. Dormia na beirada da entrada da igreja. A gente comia marmita. Às vezes procurava o pior boteco, porque não tinha dinheiro para comprar uma marmita melhor. E eu falava assim: Senhor, e agora? Aí a igreja foi crescendo. Não, pastor Yussi. Eu, hã? Pastor Yussi, tem que ungir. Hã? Esse dia eu cheguei para ele: você lembra você lembra quem reconheceu o teu chamado? Foi o povo. E Deus selou com a sua vontade. Eu nunca imaginei ser mulher de pastor, irmão. Eu falava assim: meu marido pelo menos levar minha Bíblia. Mas quantas vezes eu tive que parar a minha raiva dele e ouvir a Deus? Quantas vezes eu tive que parar a minha tristeza e ouvir a Deus para continuar? Eu acho que eu matei uns Isaac pelo caminho e Deus teve que ressuscitar. Eu acho que outros o Senhor ainda vai ressuscitar. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor quer que você ouça Ele. Que você pare dentro da tua casa e ouça o Senhor. A palavra de Deus vai dizer, vamos abrir lá a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 18. Eu já vou encerrar porque não é por muito falar. Eu acho que você já entendeu o que Deus quer falar com você. Eu falei: Senhor, não deixa eu ficar falando nada da minha história não, que eu foco na palavra. Senhor, eu não quero ser usado assim hoje. Olha, mas Ele faz como Ele quer. Eu quero, Senhor, pregar mais séria hoje. Ai, ai. Êxodo 20, versículo 18. O Senhor estava chamando o povo para chegar mais perto sempre. O único que ousava chegar mais perto do Senhor era Moisés. E a palavra de Deus vai dizer assim, 20:18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, os sons da buzina, o monte fumejante, tremeu de medo e retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu, Moisés, conosco e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Irmãos, e nós vemos hoje isso igual. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar,
e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Versículo 21. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se achegava às densas trevas onde Deus estava. A presença do Senhor era visível. O Senhor se movia naquele monte, a glória do Senhor, o monte fumegava, subia a fumaça, no meio da fumaça e das nuvens, trovões. Deus estava lá, e o povo olha e fala: não, Moisés, nós tememos, deixa a gente ficar de longe, fala tu conosco que ouviremos, que Deus não fale conosco. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias muitos levantariam mestres para si mesmo, para falar coisas agradáveis aos vossos ouvidos. Hoje não é diferente. Deus chama o povo: vem para pertinho de mim. Mas o povo quer ir para perto de um homem, o povo quer ir para perto de uma mulher, o povo quer se relacionar com o pastor, o povo quer se relacionar com o profeta, e esquece que há uma presença real atraindo ele, chamando ele para mais perto. Mas muitas vezes a gente não quer ir para perto dessa presença, porque a gente pensa: se eu for para perto dele, algo vai me custar. E vai. Deus vai pedir o que é mais precioso. Lembra de Abraão de novo? Só que quem deu Isaac para Abraão foi o Senhor. Tudo que o Senhor está pedindo e você está retendo foi o próprio Deus que nos deu. Tudo que o Senhor está nos pedindo e nós estamos retendo foi o próprio Deus que nos deu. O Senhor talvez esteja pedindo 1 horinha de sono de alguns aqui. O Senhor talvez esteja pedindo algumas horas do seu dia para alguns de nós aqui. O Senhor está pedindo talvez aquele café docinho que você toma todo dia de manhã. Pastor, o que tem a ver? Eu creio em voto, irmão. Daniel foi o maior exemplo disso, né? Talvez o Senhor está te pedindo, querido, um pouquinho de afastamento daquele relacionamento que você tem, mas a pessoa ainda não está madura, o coração dela não está pronto e te atrapalha de viver o propósito e a vontade de Deus na tua vida. Foi Deus que te deu essa amizade, foi Deus que te deu o tempo, foi Deus que te deu a comida, foi Deus que te deu o cafezinho docinho. Mas hoje Ele está pedindo no seu altar. A palavra de Deus vai dizer que quando Moisés construiu a sua tenda, ele construiu 2. Uma para ele orar e uma para ele viver. Você imagina ele dar a mesma importância para a estrutura da sua casa, a mesma importância ele dá para o lugar de adoração e oração. Você separou um cantinho para você, um quarto de guerra, um cantinho de guerra, para que você esteja no altar do Senhor, e naquele lugar você possa ganhar a sua família, você possa ganhar o seu bairro, você possa ganhar os seus vizinhos, talvez o seu esposo, seus irmãos, sua esposa, para o Senhor Jesus. Você tem um cantinho lá que você está disposto a entregar as horas ali naquele lugar, para se relacionar com Ele, para ouvir Ele falar ao seu coração. Não tem mais para onde a gente correr. Esses dias eu estava conversando com alguém muito empolgada com o que Deus estava falando comigo, e eu falei: não, eu vou dividir, porque Deus não está falando só com o meu coração, não. Irmão, essa pessoa foi indo para trás assim: não, pastora, eu não consigo. Aí eu falei: Senhor, e agora o que eu faço? Ele falou: intercede. Aí eu fui interceder. Aí no outro dia a pessoa chegou: bora, pastor, eu consigo, eu vou, porque não tem mais para onde correr, eu quero fazer a vontade, eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. O que a gente tem que fazer? Bora, vamos fazer. A palavra de Deus em Oséias, capítulo 6, versículo 1 em diante, vai dizer assim: vinde, tornemos ao Senhor, Ele te despedaçou, mas vai te sarar. Fez a ferida e Ele a ligará.
te levantará e você vai viver, nós vamos viver diante do Senhor. Ele fez a ferida, Ele nos despedaça todas as vezes que for preciso. O Senhor me despedaçou, o nosso ministério acabou, fechou, ninguém ficou sabendo, mas eu fiquei. Ele me despedaçou e eu fiquei na cama falando: Senhor, só tem misericórdia de mim, me perdoa por frustrar os teus planos. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, tem de misericórdia de mim. E eu achava que tinha acabado, mas eu não falei nada, eu não fiz nada antes de perguntar para o Senhor. Eu fiz os planos, calculei a nova rota, comecei a perguntar para onde nós vamos, para onde eu vou. Só que no meio do caminho, na minha cama, Ele falou assim: você vai se levantar, e o que você falar eu vou colocar no coração da minha igreja. Peguei o celular e falei: vamos ter evangelismo no domingo que vem. Aí todo mundo Aí o Senhor: tá vendo? Não acabou não. Já pensou se eu começasse a ligar um para o irmão e para o outro e falasse: ó, irmão, acabou. Ia esmorecer o coração dos irmãos, a gente ia perder o controle, ia acabar mesmo. Mas quando você para ouvir a Deus, aí Ele faz como Ele quer fazer. E o Senhor está falando: vamos se colocar de pé. Eu queria tanto pregar hoje cheia. E eu tenho tentado ir para o Senhor, para um lugar em que eu sou e seja impactada pela sua glória. Mas o Senhor fala assim: ainda está raso. Se eu te der agora, você para aí. Então vem mais um pouquinho. Sabe aquele pai, quando o filho começa a andar e o filho fica com medo? E o pai fala: vem filho, vem filho, vem. E aí o filho já andou a sala inteira. Sabe essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Deus está assim conosco. A gente já acha que está na presença dEle, mas Ele não nos deixa a gente se afagar na presença dEle, porque a gente ainda está no raso. E Ele quer nos levar para um lugar mais profundo na sua presença, para que nós não voltamos a experimentar aquilo que vivemos, mas que nós possamos experimentar algo muito maior e novo na sua presença. E o nosso Deus te pergunta nessa noite: quem quer ir para este lugar? Rabashuri canta rabai. Vamos? Vamos ler só mais um versículo. Êxodo 33, 11. Eu já encerro. Abri até em cima. Irmãos, você consegue ouvir a Deus? Deus, você consegue ouvir a Deus? Porque você às vezes vai querer agir, falar, dar sua opinião, mas pergunta primeiro para Deus. Pergunta primeiro: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me mostra o que está acontecendo de verdade, porque o Senhor conhece o meu coração mais do que eu mesmo. Porque às vezes a gente chega diante de Deus dando uns piti. Eu, nesses momentos de desespero em 2 meses, chegou um dia que eu entrei no quarto dos meninos, parecendo uma criança, Priscila. Ai! Aí o Senhor virou para mim e falou assim: oxe, que piti é esse? Que drama é esse? Quieta agora. Aí eu fiquei com vergonha. Eu falei: é Deus, é piti? Ele falou: é. Olha direito a situação. Aí eu me acalmei, olhei para a situação e comecei a enxergar a situação de outra forma. Porque o Senhor, Ele me mostrou, Ele me revelou e me mostrou a situação. Às vezes você quer entender, nós queremos entender as coisas aos nossos olhos, à nossa maneira, e a gente se perde. Todas as vezes que a gente se precipita, a gente vai ter que voltar pelo mesmo caminho para consertar.
palavra de Deus vai dizer que Moisés, quando desce do monte com as tábuas da lei na mão, ele subiu no monte e as tábuas já estavam lá. Deus só lá escreveu. Quando ele chega, por causa do povo, ele quebra as tábuas de raiva, porque o povo tinha feito um bezerro. Ele vai ter que subir de novo para o monte, só que aí ele vai ter que subir de volta com as tábuas na mão. Ele teve que lavrar as tábuas de novo e subir de novo para consertar o que ele tinha feito. E ele tinha tido uma reação por causa do comportamento dos outros. Olha o prejuízo, olha o cansaço. Teve que ficar 40 dias de novo, teve que fazer todo o processo de novo, com mais sacrifício agora. O que Deus quer falar conosco hoje? Para me ouvir, para me ouvir. Irmãos, e Deus falava assim com o povo. Parecia um Deus desesperado falando: pelo amor de Deus, me ouve. Ele não desistia, ele caçava o povo, ele se manifestava para o povo e falou: olha, eu quero me revelar. Até o momento que ele faz o tabernáculo e fala: agora só o sacerdote, ninguém mais tem liberdade de entrar na minha presença. Porque ele está dando a oportunidade hoje da gente se relacionar. Mas uma hora ele vai se calar. E ele caçou o povo para se relacionar face a face. Êxodo 33, versículo 11. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se distanciava da tenda. Falava Deus a Moisés face a face. E o povo saía da presença de Deus falando: não quero que Deus fale comigo. Fala tu, Moisés, e ouviremos, mas Deus não. E aí Deus busca o povo, quer se relacionar com o povo. Ele fala: Moisés, faz uma tenda, faz o tabernáculo e eu habitarei lá. E aí teve que ter sacrifício por expiação de pecado. Que aí revela Jesus. Quando o homem não consegue perceber o amor e o cuidado e a graça de Deus, entra Jesus, que não é por obras, que não é por merecimento. Mas aí Jesus vem em Mateus capítulo 27, versículo 40. Você lembra ali? 27, 50. A palavra de Deus vai dizer que aquele tabernáculo que foi construído depois do templo lá de Salomão, o véu é rasgado de alto a baixo, e nós não temos livre acesso para entrar em Deus, mas Deus, ele pede de novo para habitar dentro de nós como templo dele. Rabashuri Komanai, oh, Rekomanabria sou Hadarabashuri Komanai, Alabai Shuri Kantarabai. Não sabeis vós que sois templo? Não sabeis vós que sou templo? Recomanai. Quem é templo se cala. Quem é templo para. Quem é templo não decide. Quem é templo não tem opinião própria. Não, não, não. Oh, deixa Deus falar com você. Aleluia. Rabashuri cantaraba. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós somos o teu templo, somos casa, somos tua morada. Hoje temos o Espírito Santo de Deus que nos revela ao Pai. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos revela ao Filho. Hoje nós conseguimos